Olá, boa noite. Meu nome é Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, em que analisamos os fatos mais relevantes do dia no Brasil e no mundo com um excelente time de comentaristas. E eu tenho aqui ao meu lado dois deles, Deltan Dallagnol, boa noite e seja bem-vindo. Grande Fred, Anne, Gui hoje, além de comentarista, é o nosso entrevistado, né? Afinal de contas, ele estava lá, corpo presente, alma presente, lavando a alma, não só da chuva, mas lavando a alma de esperança lá na manifestação junto com o Nicolas. Meu Deus. Pé machucado. Pé machucado. O pessoal não está vendo, mas está bem machucado aqui. Chegou aqui de pé de fora, quase descalço, caminhando aqui. Foi isso mesmo. Boa noite, Guilherme Kilter, seja bem-vindo. Boa noite, Fred, Deltan, Anne, toda a nossa audiência aí da Gazeta do Povo. Uma alegria estar com vocês aqui, um pouco sem voz ainda, meio rouco, mas também. Isso aí. E remotamente, Anne Dias. Boa noite, Anne, tudo bem? Boa noite, Fred, Gui, Deltan. Tô bem animada aí para saber os bastidores dessa caminhada do Gui que veio contar pra gente. É, isso aí. E como sempre, antes de dar início às discussões, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Assine a Gazeta do Povo. Eu vou te dar vários motivos. A Gazeta é o único jornal do Brasil com convicções claras. Está tudo lá no nosso site para você ler. Além disso, ela tem um timaço de colunistas e mais de 100 anos de tradição. E um último motivo para você virar assinante e se viciar na Gazeta, a nossa promoção de aniversário. Isso mesmo, a Gazeta está celebrando 107 anos e quem ganha um descontão de 97% é você. Assinando a Gazeta do Povo agora, você paga apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. E para assinar é muito fácil, basta clicar nos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, usar o QR Code ou na tela, ou ainda acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/R$1. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como esse nosso programa Última Análise. E falando nisso, ninguém aguenta mais o Toffoli, nem seu ex-amigo Lula. Uma amizade que, vale lembrar, estava estremecida desde que Toffoli impediu Lula de ir ao velório do seu irmão. Pois bem, Lula usou a imprensa, no caso a Folha de São Paulo, para dar um recado a Toffoli. De acordo com a Folha, Lula estaria irritado e teria dito a aliados que Toffoli tem que sair do STF. E aqui vale lembrar que uma eventual saída de Toffoli abre mais uma vaga para o STF, ideal para os interesses de Lula, que quer acomodar Rodrigo Pacheco. E Deltan, queria começar com você. A gente tem visto, né, desde o ano passado, a gente sabe que o Lula quer indicar, já inclusive indicou o Messias para a vaga, né, no STF. Está tendo alguma dificuldade, inclusive com uma resistência do próprio presidente da casa, Davi Alcolumbre. E agora parece que se cria aí também um cenário favorável, ao menos, dele querer se livrar do Toffoli para indicar o Rodrigo Pacheco. A gente sabe que o Rodrigo Pacheco era o candidato favorito do próprio Davi Alcolumbre. Você acha que o Lula, então, está querendo se aproveitar desse escândalo do Master para se livrar do Toffoli e resolver o problema com o presidente da casa? Olha, eu estou curioso para ver como que o ano vai começar, Fred, porque o ano terminou com um impasse entre Pacheco e Lula no tocante à nova nomeação para o Supremo, exatamente como você disse, com o presidente da casa, Alcolumbre, querendo Pacheco e Lula querendo colocar lá o Messias. Surgiu esse impasse e a imprensa revelou, no calar do ano de 2025, que teria esse impasse sido resolvido, que Lula teria conseguido vencer a resistência de Pacheco. E isso teria aí um custo, um preço, teria a ver com o caso Master. Agora, para a gente ver se isso de fato aconteceu, a gente vai ter que ver como é que o ano vai começar. Se o Pacheco vai concordar com o Messias no Supremo, ou se o se o Alcolumbre vai concordar com o Messias no Supremo, ou se ele vai continuar oferecendo oposição. Agora, vou dizer que se o Toffoli é afastado, se ele se aposenta, se ele renuncia, como o Lula teria dito para seus assessores, pelo menos 3 assessores em off, ele disse que ele esperava que o Toffoli se aposentasse ou renunciasse. Se Toffoli fizesse isso, ia resolver os problemas tanto de Alcolumbre quanto de Lula, iam colocar os dois aliados aí de ambos os personagens no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco e Jorge Messias. Então, a gente está para descobrir aí o que vai acontecer a partir dos movimentos, especialmente do Alcolumbre no começo do ano. Saiu uma matéria, inclusive na Veja, que foi em seguida derrubada. Essa matéria ficou no ar aí por poucos instantes, mas o suficiente para algumas pessoas irem lá,
lerem e postarem o que a matéria dizia, e essa matéria apontava que Pacheco começou a fazer as contas para ver se existiriam votos suficientes para o impeachment de Toffoli no Senado. O que não quer dizer necessariamente eu falei, é o Pacheco, né? É o Alcolumbre. O Alcolumbre começou a fazer as contas para ver se haveria votos suficientes para o impeachment de Toffoli no Senado. Agora, isso não quer dizer necessariamente que o Alcolumbre vá apoiar um impeachment de Toffoli. Quer dizer que ele está avaliando o cenário. Até porque se Toffoli cair, fica muito mais favorável o cenário para ele colocar seu aliado Pacheco. E vamos lembrar que Brasília funciona na base do interesse. Até agora o impeachment não aconteceu porque não existia o interesse de um presidente do Senado, apesar de já haver mais de 41 senadores dispostos a começar um processo de impeachment. Mas não começou porque o próprio Alcolumbre, o presidente do Senado, não tem interesse em que isso aconteça. Mas agora isso pode estar mudando, pode estar virando. Vamos lembrar que as grandes autoridades em Brasília se movem muito de acordo com os interesses e se o Toffoli, o clamor popular pelo impeachment do Toffoli, a crítica da opinião pública, da imprensa sobre o Toffoli aumentar, essa panela de pressão ela vai aumentar a pressão e pode ser que quem acabe espirrando aí seja Dias Toffoli abrindo uma vaga. Então, os personagens em Brasília já estão fazendo o diagnóstico, estão avaliando cenários e estão cogitando possibilidades. Para nós, brasileiros, o que a gente queria? A gente queria sim o impeachment de Toffoli, agora nós não gostaríamos de ver Lula nomeando novos ministros. Se bem que, se entrar um outro ministro nomeado por Lula no lugar de Toffoli, vai ser, na pior das hipóteses, trocar 6 por meia dúzia. Agora, o que a gente vê acontecendo a partir da atuação de Toffoli, de Moraes, independentemente de trocar 6 por meia dúzia, lutar pelo impeachment desses personagens é uma questão de justiça, é uma questão de você punir o mal feito, é uma questão maior do que isso, de você colocar freios num Supremo Tribunal Federal que hoje está aí descarrilhando, está sem freio nenhum, abusando à torta e direita e sem nenhum sinal de autocontenção, muito menos de um freio que venha externo a partir da atuação do Senado. Então nós, brasileiros, tem que fazer o que é certo, tem que seguir lutando para que esses ministros possam sofrer impeachment, para que o Supremo sofra uma contenção, se não uma autocontenção, uma contenção que vem de fora. E alguns ministros, Fred, para encerrar, já estão sentindo cheiro de sangue no ar. Não é só o Alcolumbre que sentiu o cheiro aí de sangue no ar e começou a fazer conta. Alguns ministros já estão falando também nos bastidores que essa situação do Toffoli é insustentável e o próprio ministro Edson Fachin deu uma entrevista para o Estadão em que ele disse basicamente que se o Supremo não decidir se autoconter, essa autocontenção pode vir imposta a partir de órgãos externos. E embora ele tenha falado na entrevista que ele não estava falando de impeachment, para mim fica claro o que ele está sugerindo ali nas entrelinhas. O que ele está sugerindo para os seus colegas do STF que ainda resistem a um código de ética é que se eles não decidirem se autoconter, pode vir aí um impeachment, um processo de impeachment e uma contenção a partir de agentes externos, como especialmente o Senado Federal. Perfeito, Deltan. Falando em autocontenção, né, e blindagem, Kilter, hoje o próprio Gilmar Mendes soltou uma nova nota, ele já tinha há menos de 48 horas feito uma primeira defesa do Toffoli, fez uma segunda defesa do Toffoli. Você acha que nessa queda de braço entre alguns integrantes do Supremo, Centrão, há chance de o Toffoli cair? Não tenho dúvida, é só quando a gente vê essas figuras do sistema, velhos conhecidos do Centrão, começam a se movimentar, aí sim que a gente pode ver as coisas acontecerem. A prova disso é que a população está há meses na rua pedindo impeachment do Moraes e do Lula e não se moveu uma palha para que isso acontecesse no Congresso. O impeachment da Dilma só aconteceu porque o Centrão estava disposto a tirar a Dilma e colocar o Temer. O Eduardo Cunha foi lá e pautou. Na política, infelizmente, as coisas só acontecem assim, quando o sistema e o Centrão topam fazer alguma coisa independente da vontade do povo. Claro que se fosse seguir a vontade do povo, esses dois já estavam fora há muito tempo, Toffoli já estava fora há muito tempo, Gilmar Mendes já estava fora há muito tempo, mas não é assim que a banda toca. Os bastidores e o poder em Brasília ainda é articulado por pouquíssimas pessoas que detêm muito poder. E a gente vê essa divisão no meio deles já é um bom sinal de que algo pode sim acontecer. A gente está vivendo uma janela única de oportunidade, um ano eleitoral em que o Lula não quer sofrer desgastes. E essa história do Banco Master, assim como o escândalo do INSS, que estão sim se interligando cada vez mais, gera um desgaste grande para ele. Ele pode querer usar o Toffoli como testa de ferro para colocar, olha,
Não, no meu governo não aconteceu nada, e isso era coisa da justiça, e o Toffoli foi lá e renunciou, fez o que tinha que ser feito, não diz a mim. É interessante para o Lula você ter aí um bode expiatório para culpar e mandar para fora, mandar embora para o deserto. Da mesma forma que é interessante para o Davi Alcolumbre abrir mais uma vaga e indicar tanto o Messias quanto o Pacheco, e as duas vontades são atendidas. Quem fica escanteado é justamente o judiciário. Uma corte que antes a gente estava vendo como grande protetora do sistema, como grande guardiã de todo esse esquema, de todo esse acordo de poder, agora se vê fragilizado. E o Gilmar Mendes parece que é o último paladino dessa porta de ferro do STF, defendendo tanto o Alexandre de Moraes quanto o Toffoli, que parece serem seu braço direito e seu braço esquerdo, na realidade, dentro do Supremo. Um vai lá e manda prender, outro vai lá e manda soltar e anular as multas. É mais ou menos assim que funciona o esquema, e o Gilmar Mendes, como decano, fica ali defendendo os dois sempre com notinha na mídia, no Twitter, etc. Agora, a gente tem uma outra força que se criou dentro do STF, que é o ministro Fachin, que se tornou agora presidente, e a gente tem visto ele defender desde o começo do seu mandato como presidente da Suprema Corte uma autorregulação, seja um código de conduta, de ética, o que for, para fazer o STF voltar a ter um pouco mais de respeito da sociedade brasileira, porque se o judiciário, se a mais alta corte é totalmente descredibilizada, como as últimas pesquisas já mostram, que a população vê o problema do STF e do judiciário acima até da corrupção, isso precisa ser corrigido, porque toda a justiça do Brasil passa a entrar em descrédito, e isso não pode acontecer. O Fachin tem esse perfil mais ponderado, mais comedido, que é muito diferente do Gilmar Mendes, do Moraes e do Toffoli, e parece que a opinião dele é a mesma ou muito parecida que a do Alcolumbre e do Lula. Se a gente não resolver aqui internamente, o Senado vai lá, vai resolver, porque é conveniente para eles, porque o povo brasileiro está pedindo, porque todos os fatores levam a isso. E outra, quando eu digo que é uma janela de oportunidade, casos como o do Banco Master não acontecem todo mês, não acontecem toda semana. Não é sempre que a gente vai ver a imprensa inteira, os grandes órgãos de imprensa, batendo no mesmo caso, no mesmo ministro. Eu tinha um pastor que me ensinou muito cedo, quando eu era adolescente, de que a oportunidade é como um homem careca. Depois que passa, não pode puxar pelos cabelos. E é mais ou menos isso que o doutor falou. A gente não pode perder a oportunidade de fazer um impeachment de um ministro do STF. Nunca aconteceu antes e o STF está completamente descontrolado. Se a gente fizer o impeachment do Toffoli ou do Moraes ou de qualquer um desses que tem abusado da sua autoridade que seja, já vai mandar um recado para todo o sistema político e para o STF como um todo. Eu acredito que deveria ser viável, sim. Perfeito. Anny, com base até no que o Kilter acabou de dizer, você acha que um código de conduta seria um meio suficiente para conter os abusos do judiciário ou precisa, né, da intervenção do poder externo, como disse o Fachin? Olha, Fred, se nem a Constituição Federal é respeitada por esse Supremo Tribunal Federal, imagina um código de ética, né? Claro que é uma estratégia ali que o STF está vendo que poderia funcionar, tendo em vista isso que o Gui trouxe, que a gente está vendo a imprensa pela primeira vez em muito tempo criticando maciçamente um STF. E aí eles vão essa alternativa que é um código de ética, sendo que não precisa de um código de ética quando se tem uma Constituição com princípios que, por exemplo, pedem ali a independência do juiz para julgar casos em que ele tem afinidade ou qualquer vínculo. E a gente viu isso acontecer com muita frequência num passado recente, do Alexandre de, por exemplo, se dizer vítima de inúmeros casos e seguir julgando, e a gente não viu a imprensa batendo no Alexandre de Moraes para que ele deixasse a relatoria de vários casos em que ele é suspeito e é envolvido, como, por exemplo, os casos do dia 8 de janeiro, mas agora, no caso do Dias Toffoli, a gente tem a imprensa pressionando para que ele deixe a relatoria. E aí, Fred, eu queria também puxar um gancho que o Gui trouxe, que é a situação do Lula, né? Por que será que o Lula está agora criticando o Dias Toffoli? Inclusive, ele fez uma fala ali num evento falando que enquanto os trabalhadores trabalham e pagam seus impostos e têm dificuldade, a gente vê uma fraude aí bancária bilionária acontecendo feita. Isso, claro que é mas é nitidamente ele levanta em momentos não contra o Banco Master, em momento em que a imprensa Anny, você está com algum problema na conexão. Tá travando, Fred? Tá travando. Se você puder sair e voltar. Enquanto isso, a gente vai para um pequeno intervalo com o nosso canal. A gente vai com um recadinho do nosso patrocinador e já voltamos.
E hoje eu estou aqui com o Dr. Laidir de la Torre, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, vamos falar real. Ninguém merece acordar com aquele mau hálito, não é? Ou então, tá numa reunião, começa a sentir a boca ficando seca. E para quem usa as famosas canetas de emagrecimento, então, essa secura aparece direto. Sem contar o café, o estresse, a correria. Total. Mau hálito, ardência, aftas e sensibilidade tem motivo. Café muda o pH. Estresse inflama a gengiva. Pouca água resseca a mucosa. E as canetas emagrecedoras realmente aumentam muito essa secura bucal. E aí chega a Bluem como aquele salva-vidas do dia. Praticamente. A Bluem usa tecnologia exclusiva de oxigênio ativo. O poder antibacteriano dela é comparável e melhor que o da clorexidina, mas sem gosto ruim, sem manchas e sem ardência. Ou seja, cuida da boca sem causar desconforto. Exatamente. E ajuda no dia a dia. Melhora o mau hálito matinal, alivia a boca seca, reduz a ardência e a sensibilidade, equilibra o pH e acelera a cicatrização de aftas e feridinhas. Bluem é a sua aliada no bem-estar da saúde bucal. E o melhor, funciona de verdade. E para finalizar, a saúde começa pela boca. Bluem, a marca de higiene oral mais premiada da Europa, disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br. Deltan, voltando ao caso do Banco Master e toda essa teia de interesses, saíram mais duas informações envolvendo esse caso. Uma delas de que o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, teria pedido ao Vorcar para contratar o Guido Mantega. Ele foi contratado e recebeu R$1 milhão por mês, justamente para tentar facilitar o negócio entre o BRB e o Banco Master. E uma segunda informação agora, de que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, saiu do governo, quer dizer, ele entrou no governo como ministro da Justiça, e mesmo assim o escritório que ele fazia parte, ele saiu, mas os seus filhos eram também sócios do escritório, recebeu R$5 milhões no período em que ele era ministro da Justiça. Então a gente vê cada vez mais novos personagens surgindo e uma trama aí criminosa, né, sendo construída. Há como, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal conter o avanço dessas investigações? Isso que você acabou de dizer, Fred, mostra o porquê que eles estão tentando conter esse caso. Porque esse caso implica muitas pessoas poderosas, implica muitas autoridades. A cada hora vão surgir e vão continuar surgindo novos nomes. Esse caso está se espalhando como fogo em pólvora. Veja o que você mencionou. Você mencionou o ministro Guido Mantega, que foi, a pedido de uma autoridade ligada ao governo, Jacques Wagner, contratado para receber R$1 milhão por mês. Ou seja, o Banco Master virou uma grande teta, o subteta do governo. É o tal do capitalismo do compadrio, em que os políticos, os econômicos e os grandes interesses econômicos se associam para resolver ou para desviar recursos do Estado, da sociedade, em benefícios de ambos. É a associação inescrupulosa que nós descobrimos da mesma espécie na Lava Jato. Então, isso que a gente viu vai continuar surgindo. E, por causa disso, tem muita gente lutando para esse caso ser abafado. Quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, eles estão tentando conter esse caso debaixo do seu poder. Tanto o ministro Dias Toffoli, mas não é só ele. O ministro Alexandre de Moraes, com a esposa, com aquele contrato multimilionário. Mas não é só ele. O ministro Gilmar Mendes está apoiando por razões que a gente ainda desconhece. Talvez essas razões possam ir além do simples apoio a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, nós vemos eles tentando conter, só que eles estão com erro de percepção. Eles estão olhando para esse caso como se ele fosse um polvo. Um caso com muitos tentáculos, mas que eles conseguem abraçar a cabeça e conter tudo junto. Mas esse caso não é um polvo. Esse caso se tornou uma hidra. Porque a investigação ela não acontece só no Supremo Tribunal Federal. A investigação ela se ramifica para Banco Central, para CVM, para outras instâncias, ainda que eles não queiram. Veja o que aconteceu na última semana. No finalzinho da última semana, quinta a sexta-feira, eu representei a Procuradoria-Geral da República pedindo a investigação do ministro Dias Toffoli. A gota d'água foi quando saiu aquela matéria do Estadão com vídeo em que o repórter entrevistava a esposa do irmão de Dias Toffoli e ela dizia, o quê? A gente, dono de resort? Olha a minha casa, moço, minha casa é uma casa simples. O que mostrava que existia ali uma falsidade documental. Ou seja, existem indícios de que o dono real do resort não é aquele que aparecia no papel como dono. Ou seja, alguém tem muito dinheiro, sem fonte legal, legítima, lícita, comprovada, que quis esconder. E aí a gente começa a levantar hipóteses, suspeitas. A gente lembra que teve uma delação contra o Dias Toffoli.
apontando ele como alguém que receberia propina em venda de decisões judiciais. Uma delação de Sérgio Cabral que foi arquivada com o voto dele mesmo, o próprio Toffoli votando. Gente, lembre, suspeição, impedimento, imparcialidade simplesmente não existe no Supremo Tribunal Federal. E tudo isso levanta suspeitas. E aí eu fiz uma representação pedindo investigação para a PGR. Aí você diz, tá bom, Deltan, mas o PGR vai arquivar. Tudo indica que sim. Vamos lembrar que o PGR foi indicado para o Lula pelo próprio Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes tem interesse em abafar esse caso, tem interesse em controlar esse caso, em deixar debaixo do controle do Supremo, embora ele tenha sido avocado para o Supremo sem que ninguém tenha foro privilegiado. Mas, se o PGR arquivar, dizendo que não existem indícios em relação a Toffoli, em relação a essa propriedade do resort Itaiaiá, o que a gente faz? A gente representa para uma investigação de uma falsidade contratual para um promotor de justiça de primeira instância, porque é preciso descobrir quem que é o dono real desse negócio. Teve uma falsidade de contrato social aí, sem falar de todas uma série de outras falsidades em cadeias, de contratos assinados, cheques assinados, movimentações financeiras. E vamos lembrar que os funcionários do hotel apontam como possível dono de Toffoli. Mas, se o PGR arquivar, assunto encerrado provisoriamente em relação a Toffoli e a investigação em tese pode seguir na primeira instância. O que eu vou fazer no dia seguinte vai ser uma representação para o promotor de justiça para ele investigar. Ou seja, esse caso se tornou uma hidra. Novas cabeças não param de surgir. E se você cortar uma, vem duas. Quando se tentou aí criticar, dizendo que um veículo de imprensa estava atacando o Supremo Tribunal Federal, foi o que foi preciso para que vários outros veículos de imprensa começassem a cobrir esse caso, fossem atrás, investigassem e mais informações vêm à tona a todo momento. Então, acredito que esse caso hoje chega a um ponto em que ele não pode mais ser contido. Passou da barreira de resistência do Supremo e nós podemos, pela primeira vez na história, vir a ter um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, não é trivial que funcionários apontem Toffoli como dono quando ele não está como dono no papel. E deixa eu dizer uma coisa de modo muito claro. Se o ministro tem dinheiro lícito, patrimônio legítimo, ele foi herdeiro, ele trabalhou antes de chegar ao Supremo como advogado, e ele tem um dinheiro legítimo e ele investe num resort, não teria problema nenhum nisso. O problema é quando não tem fonte legítima lista, quando ele não tem esse dinheiro legal e quando se esconde a propriedade de um resort. Aí pode cair em lavagem de dinheiro, de um dinheiro que possa vir de todo tipo de crime, corrupção e o que for. E vamos lembrar que nós não estamos aqui acusando ninguém nem nada. Nós estamos falando apenas de indícios públicos que vieram à tona por notícias de imprensa que levantam hipóteses e suspeitas que devem ser investigadas pelos atores corretos, os órgãos de investigação criminal. Perfeito, doutor. Kilter, em relação a esse assunto, para conectar até com o nosso primeiro bloco, você acha que o Lula ele quer se livrar do Toffoli porque esteja insatisfeito com a atuação do Toffoli, porque ele quer utilizar o Toffoli como bode expiatório para se livrar dessa investigação? Porque agora o Lula fez um discurso bravateiro, mais um dos discursos na sexta-feira, no evento do MST, dizendo que, olha, tem que ter muita falta de vergonha na cara para defender o Vorcaro. E veio a público também a informação agora de que ele realizou, Lula, uma reunião com o Vorcaro no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, junto com o Galípolo, que ainda não era presidente do Banco Central, com o próprio Alexandre Silveira, ministro, dentre outros, Rui Costa, ministro da Casa Civil, que inclusive ex-governador da Bahia. A gente sabe que um ex-sócio do Vorcaro tem interesses muito grandes na Bahia, a questão dos empréstimos consignados. Será que ele quer se livrar do Toffoli ou quer tentar virar a página desse escândalo do Master que está chegando cada vez mais perto do núcleo do petismo e do Palácio do Planalto? Eu acredito que ele está unindo o útil ao agradável, o Fred. Porque, por um lado, é útil se livrar do Toffoli e abrir mais uma vaga para agradar tanto os interesses dele no STF quanto do Alcolumbre e ter os dois indicados e os dois passarem e não ter problema nenhum no Congresso, no Senado e a coisa acontecer tranquilamente. Por outro lado, é muito agradável porque é como se ele pudesse virar a página da opinião pública sobre o escândalo do Banco Master, porque está sendo muito fácil ligar, sinceramente, esse caso do Master ao PT, já que nenhum dos deputados ou senadores da base assinaram a CPMI do Banco Master, já que eles estão completamente calados sobre isso. Agora o Lula trouxe um primeiro posicionamento, um primeiro discurso, como ele sempre traz, de não defender bandido, de não, porque a gente vai investigar com seriedade, não, porque se meu filho tiver sido investigado ali na questão do INSS, eu vou deixar punir mesmo. E a gente sabe que isso é mais da boca para fora do que de fato
com ações. Ele não faz nada para que isso aconteça. Ele pode até falar isso, mas não autoriza os deputados e senadores da base do governo a assinarem a CPMI. Então a gente tem uma diferença muito grande do discurso para a realidade, o que na prática é uma mentira. E se ele está mentindo para o povo, fica evidente nas ações. Mas, de qualquer forma, se o Toffoli entra como bode expiatório, assume essa culpa do Master e é ou empichado ou ele sai, pede a licença ali do STF, de qualquer forma é positivo para o Lula, porque coloca pelo menos mais um escândalo afastado do PT, afastado de ser sempre comentado e ligado a ele. Essa reunião é extremamente preocupante, ainda mais fora da agenda oficial. A gente sabe que ele já teve reuniões como essa com os irmãos Batista, por exemplo, e a gente lembra o que eles faziam na época da Lava Jato. Não é à toa que essas relações continuam firmes e fortes depois de tanto tempo, inclusive com o envolvimento do Toffoli. Parece que ser uma pirâmide, né? O Toffoli vai lá, anula a multa bilionária da JF, a JF continua ajudando o governo Lula continua blindando o STF de ser investigado, de sofrer uma CPMI, seja qualquer tipo de investigação, ele não move uma palha sequer para que isso aconteça. Então sim, é útil para o Lula, porque abre mais uma vaga, e é agradável, porque em ano eleitoral afasta do PT, do Lula e de toda a esquerda mais um escândalo. Ele já está tendo dor de cabeça demais com o escândalo do INSS. A CPMI do INSS, assim que voltar do recesso agora em fevereiro, vai voltar a dor de cabeça dele. Porque ele sabe que vão ser novas notícias, vão ser novos depoimentos, vão ser novas pessoas convocadas. E por mais que eles tenham maioria na CPMI para barrar algumas pessoas de irem lá depor, como o irmão do Lula, como muitas pessoas ali que poderiam falar algo de interesse para a oposição, eles têm essa maioria para blindar e fazer com que não aconteça, da mesma forma que eles estão convocando aí, tentando colocar pastores e igrejas nessa linha, mas até agora sem nenhuma acusação comprovada, apenas individual, nada institucional. Então a gente vê essa guerra de narrativas muito grande, principalmente agora em ano eleitoral. E essa caminhada que o Nicolas acabou de fazer muda o cenário já no começo do ano. Se ano passado a gente viu uma direita acuada, com medo de se manifestar, com o seu maior líder, seu maior representante preso, agora esse clima da direita e da oposição mudou. A direita cresceu e cresceu muito com essa caminhada, com essas manifestações, e vai começar o ano querendo pautar a sua agenda. Vai querer pautar sim a CPMI do Banco Master, vai querer pautar sim novos depoimentos na CPMI da INSS, vai querer pautar sim a retirada do veto do Lula, a questão da dosimetria e da anistia, e isso vai vir com muita força na imprensa, vai vir com muita força na rede social, no Congresso, e os deputados vão pedir e usar todo o seu engajamento, toda a sua visibilidade para que isso aconteça. Então, com a saída do Toffoli, seja via impeachment, com uma parceria ali com a Alcolumbre, ele consegue fazer essas duas coisas e atender todos os seus interesses. Então a corda parece apertar cada vez mais para o Toffoli. Resta a gente saber que se de fato vai acontecer alguma coisa, ou se, como sempre acontece na política, um fato novo apareça e ele consiga reverter isso. Sabe Deus, mas a gente precisa trabalhar para que as investigações continuem e os responsáveis sejam punidos. Obrigado, Kilter. Anny, vamos retomar aqui. Acho que pode retomar até aquela pergunta que eu havia feito, considerando que tem tantos interesses de ministros do Supremo enredados nesse escândalo do Master. O Código de Conduta do Fachin resolveria essa questão ou precisaria de uma intervenção de poder externo, como ele próprio falou em entrevista? Com certeza não resolveria, né, Fred? É isso que eu estava comentando inicialmente, que a gente tem inúmeros princípios já garantidos na nossa Constituição que não são respeitados há muito tempo, e é nítido que um mero código de ética feito pelo próprio STF para ser feito pelo STF não vai resolver, se eles não nem a vontade constituir, né? E aí eu queria de novo pegar um gancho nesse novo comentário do Guilherme Kilter para falar sobre um podcast que eu estava ouvindo agora há pouco, de uma imprensa, né, tradicional, sobre o caso do Banco Master. Eles começam um podcast criticando o Toffoli, explicando, aliás, mas uma lista me chamou a atenção e eu queria trazer
aqui para o debate, que ela fez a seguinte pergunta para a especialista que estava explicando o caso. Você não acha que o STF, que isso não é culpa das tentativas de golpe de Estado que o Brasil viveu e é por isso que o STF está se blindando para não receber mais críticas? E isso me chocou muito e vem de encontro com esse comentário do Gui Kilter, que ele fala que a direita começa 2026 diferente por conta da caminhada do Nicolas com mais força, apoiando, né, essa pressão contra o Dias Toffoli, e aí a gente peça tradicional voltando numa narrativa fraca, numa narrativa que deu o resultado que um lado político queria, né, que é colocar o Bolsonaro na cadeia e enfraquecer a direita, e colocando a culpa nisso. O STF agora está blindando o Dias Toffoli em relação ao caso do Banco Master, ou seja, um jornalismo completamente irresponsável, Fred, mas eu achei interessante a gente conversar sobre isso, porque essas narrativas elas vão seguir acontecendo, né? O Nicolas Ferreira conseguiu um objeto fazer essa caminhada incrível, a culpa é dos manifestantes de janeiro para essa em total do Dias Toffoli, de acordo com uma vertente da imprensa. Perfeito, Anne. Deltan, queria ver também essa questão envolvendo o Código de Conduta. O ministro Fachin falou que se inspiraria no Código de Conduta da Corte Constitucional Alemã. Mas há outros países que adotaram, o próprio Suprema Corte Americana adotou recentemente um código de ética envolvendo ali, né, até questionamento em relação a viagens que alguns ministros fizeram. Quais os pontos que já foram levantados dessa proposta do Fachin? Legal, Fred. Vários países foram adotando desde 2015 códigos de ética para suas Supremas Cortes. Dentre eles, como você mencionou, Estados Unidos e Alemanha, mas foi além desses países. E, além do código de ética que está sendo trazido pelo Fachin, existe um outro código de ética que foi proposto agora por ex-ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, junto com acadêmicos como Oscar Vilhena, nomes grandes, grandes juristas, vieram e trouxeram uma proposta muito consistente e encaminharam isso ao Supremo Tribunal Federal. Mas, isso impacta a realidade? Olha, gente, vamos ser franco. Obedecer à Constituição e à lei é algo que deveria ser feito independentemente de qualquer código de ética. Mais ainda, crime já é proibido pelo Código Penal com punição criminal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como a Anne bem ressaltou no comentário anterior, é a gente colocar todo mundo debaixo da mesma lei. Mas é inegável que o Código de Ética, ele constitui sim, ele traz sim avanços. Por exemplo, o que, Deltan? Deixa eu falar desse Código de Ética que foi proposto por ex-ministros do Supremo e que por isso eles têm uma isenção maior, eles não estão lá. Então eles conseguem olhar de fora e ver restrições que são importantes para garantir a credibilidade da Corte. E eu vou trazer aqui 6 mudanças pontuais para você entender. Primeiro, Toffoli fora. Esse Código de Ética, eu trago aqui informações da coluna do Lauro Jardim sobre esse Código de Ética. Esse Código de Ética, ele proíbe que ministros participem de julgamentos em que eles tenham parentesco até o 3º grau ou amizade íntima com qualquer das partes ou com advogado atuante no caso, seja viajando de jatinho, seja quando tem ali parentes como seus irmãos relacionados ao Taiaiá, ou seja, o primeiro ponto excluiria a Toffoli, por exemplo, do caso Master. Embora, vamos lembrar, já tem a lei e ela tem que ser cumprida. Ponto 2. Moraes, Dino e Zanin fora do caso Bolsonaro. Um outro ponto, então, desse código é que ele proíbe a participação num julgamento cujo resultado possa afetar o interesse próprio de familiares e de amigos íntimos. Ou seja, se o Dino, se o Zanin são amigos do Lula, amigos íntimos do Lula, próximos do Lula, eles não podem estar julgando o Bolsonaro. Isso é óbvio. Se o Moraes é inimigo do Bolsonaro, adversário, não pode estar julgando o Bolsonaro. Isso é óbvio. Terceiro ponto. Agora vai avançar para questões que às vezes entram aí nas entrelinhas da lei. Fica mais interessante. Ponto 3. Chega de convescotes e reuniões fora de agenda entre ministros do Supremo e presidente da República, entre ministros do Supremo e parlamentares. O que acontece a rodo no Brasil. Lembra das ligações, muitas, entre Gilmar Mendes e Aécio Neves? Lembra dos encontros às escondidas entre as altas autoridades da República, ministros, Lula? Isso durante o julgamento do Bolsonaro? Olha, pelo menos agora a questão será trazida à luz, será transparência, porque os integrantes do Supremo deverão manter atualizada no site do tribunal a sua agenda das atividades. Um quarto ponto, acabam as palestras, ou melhor, quase todas as palestras, porque essa proposta desse Código de Ética dos ex-ministros contempla a participação em seminários, congressos, eventos jurídicos apenas se organizadores ou patrocinadores não tiverem interesse econômico em processos pendentes no próprio Supremo Tribunal Federal. E ainda o pagamento de despesas de viagem
e eventuais remunerações têm que ser publicados lá no site do tribunal. Vamos para um quinto ponto. Gilmar Mendes quieto. Imaginou isso? Só isso já valia um código de ética, não é? Essa resolução, esse código de ética ainda determina que ministros não se manifestem sobre questões político-partidárias e deixem de emitir opiniões à imprensa sobre questões em julgamento. Mas a lei da magistratura já não dispõe sobre isso? Dispõe, mas o Supremo acha que ele está acima da lei da magistratura. Então esse código de ética deles, para eles mesmos, causaria um constrangimento, criaria amarras que hoje, infelizmente, não existem, pelo menos na interpretação do Supremo, sobre a incidência das leis e onde eles estão em relação às leis existentes. Por fim, chega de jatinho. A proposta também ela toca num ponto aqui muito sensível que não só proíbe a aceitação de presentes de valor comercial, mas proíbe o transporte gratuito por veículo não oficial, salvo se for feito esse transporte por alguém que está promovendo um evento permitido. Ou seja, isso aqui seria um freio, um fim às caronas em jatinhos particulares de amigos empresários e de amigos como aquele que aconteceu, que conduziu o Toffoli à final da Libertadores no Peru, junto ali com o advogado de um enrolado do caso Master. Ou seja, esse código de ética não resolve tudo. Só o que resolve, vamos voltar sempre ao ponto aqui, vai ser um freio de poder no STF promovido via um processo de impeachment. Mas esse código é um avanço, sim, que nós precisamos apoiar. Perfeito. Obrigado, Deltan. E agora vamos então à pauta envolvendo a caminhada, o Acorda Brasil, que foi capitaneada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, se iniciou em Paracatu, no estado de Minas Gerais, e foi encerrada no último domingo na cidade de Brasília, reunindo ali, segundo estimativas, entre 50 a 100 mil pessoas. E temos um testemunho direto aqui, né, da caminhada, o Guilherme Kilter, que esteve lá presente. Sim. Queria que você falasse um pouco, Kilter, como é que foi a experiência, né, quando você chegou lá, e contar um pouco, né, dividir aí as tuas experiências nesses dias com nossos espectadores. Claro, com certeza. Acho que faltaria até tempo aqui para falar tudo que aconteceu. Foram dias intensos, eu cheguei lá, era quinta-feira de manhã, então caminhei quinto o dia todo, sexto o dia todo, sábado o dia todo e domingo na manifestação. Foi praticamente metade do que o Nicolas e quem estava lá desde o começo caminhou, mas ainda assim eu consegui ver de perto aquilo que o Brasil todo estava assistindo e como que no começo de ano parado, o Nicolas conseguiu trazer toda a pauta e toda a atenção tanto da imprensa quanto da população brasileira para esse tema. É nítido, assim, você pega umas semanas da caminhada, os assuntos eram Big Brother praticamente. Depois virou só caminhada do Nicolas, onde você entrava na rede social, só se falava nisso. E eu achei muito interessante porque eu pousei em Brasília, eu estava em uma viagem nos Estados Unidos, até por isso não estava participando aqui na Gazeta do Povo, que estava planejada há muito tempo, aniversário do meu pai. Quando o Nicolas postou que estava fazendo, eu interrompi a viagem. O pessoal aqui me pediu muito para participar, eu achei que era extremamente necessário, algo muito importante para o nosso país. Saí da viagem, peguei o primeiro voo para Brasília, pousei em Brasília e fui encontrar eles na estrada. Eles estavam saindo já de Cristalina. E ali eu já me deparei, quando eu cheguei me deparei com um grupo ali de apoiadores que estava na estrada, todo mundo muito solícito, já encontrei com o deputado Luiz Lima do Rio de Janeiro, pelo Novo, e foi muito interessante de ver assim, primeiro o que o Nicolas também falou hoje, como se misturou a população e os políticos de forma que não dava para você distinguir. Tinha senador, deputado, vereador, população, assessor, todo mundo junto e misturado. Às vezes faltava segurança, porque as pessoas não têm noção pelas imagens, não dá para ver o quanto o Nicolas estava sendo assediado pela população. Queria foto, queria vídeo. Então o esquema de segurança precisou ser muito grande por conta da presença dele. E, claro, muita gente querendo ter um pouco de acesso. E ali as próprias pessoas começaram a fazer um cordão para que a caminhada acontecesse, porque à medida que o negócio ia crescendo, e eu cheguei na quinta-feira e consegui ver o negócio crescer ainda mais até domingo, e à medida que a gente ia chegando em cidades cada vez maiores, só aumentava, porque a gente chegou em Louisiana e já foi uma grande recepção, a cidade parou literalmente, interditaram as estradas, não dava para ir para lugar nenhum, a recepção foi enorme aquele dia à noite lá, que tem a foto com as luzes, e foi lindo de ver. E assim, o público era literalmente o povo brasileiro. Tinha idoso, tinha aposentado, tinha jovem, tinha pai de família, tinha criança, adolescente, gente que queria ver de fato um Brasil novo, um Brasil melhor.
mas que estava cansada, que queria mudança, que queria ver sim as investigações do INSS, do Banco Master, que queria uma liberdade para os presos políticos, que queria mudar o Brasil que está vivendo hoje, e por conta de toda essa frustração acumulada, viu nesse ato do Nicolas uma forma de se expressar. E literalmente foi isso, eu vi pessoas se expressando juntas umas das outras, independente se era senador há quanto tempo, se era um aposentado, se era um assessor, se era o que fosse. Tinha gente lá, claro, na sua maior parte, querendo uma mudança genuína, uma mudança verdadeira. É claro que em todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. Tinha gente que estava lá para se aproveitar, gente que tinha seus interesses em estar lá, assim como tem em qualquer outro lugar. Mas eu acho que a mensagem que ficou e o propósito foi muito maior. A gente ia andando e como o grupo ia aumentando, a gente passou por diversas situações. Foi chuva, frio, sol. Eu não sei se era melhor a chuva forte ou o sol forte, porque o sol queimava, mas a chuva também atrasava muito, ficava com muito frio. E você via ali mulheres, idosos, passando por essa mesma situação, caminhando com todo mundo. Eu sofri muito, eu cheguei, eu não tinha meia de cano longo, eu esqueci, até por isso que eu tô de chinelo aqui hoje no programa, vocês não estão vendo aí, mas ralou todo o meu pé, ficou em carne viva, eu não conseguia caminhar direito. Eu ganhei uma meia de um deputado do Mato Grosso. Nosso público não vai entender isso. Ó, o negócio é o seguinte, os jovens mais moderninhos, eles usam aquela meia que fica para baixo do colarinho ali do tênis, do sapato, e ele tá voltando dos Estados Unidos e ele não comprou meia específica para caminhada. Isso. Aí o que acontece é que o próprio tênis ia ralando ali no tornozeiro ali, não é isso, Gui? Ia ralando, ia fazendo bolha. Na parte de trás ali. Exatamente. Então, pessoal, ó, por favor, doe uma meia de cano mais alto pro Gui, ele tá precisando. Mas até isso foi interessante de ver, Deltan, porque muita gente também chegou meio despreparada, porque queria se manifestar, queria fazer acontecer, mas não tinha, às vezes, protetor solar, não tinha alimentação, e a população começou a se ajudar. Foi muito legal de ver a gente andando e de repente tinha um caminhãozinho só com água para distribuir para o pessoal. Nem para vender, para distribuir, para ajudar. Gente distribuindo comida. Tinha umas meninas, eu achei maravilhoso isso. Pegaram uma caminhonete e fizeram uma farmácia móvel. Elas fazia 2 km, de 2 em 2 km, elas distribuíam band-aids, paradrapo, remédio para quem precisasse. E eu usei bastante ali no começo. E daí depois foi isso, assim, o pessoal ia ajudando com roupa. Eu emprestei meus shorts para uma camiseta para outro, um deputado me deu uma meia, outro me ajudou com um remédio. E esse clima que eu percebi, falei, cara, eu nunca vi isso antes. E aí quando a gente chegou em Brasília, foi como se tivesse sido o ápice de todo esse processo. Foi muito sofrimento, foi muito cansativo, demandou muito psicologicamente, emocionalmente, porque quando você está ali caminhando a 40 quilômetros já, 35, 40 quilômetros, o seu corpo exige muito, e é uma batalha mental de você lidar com dor, lidar com cansaço, lidar com fadiga, e você tem que se lembrar sempre da sua motivação, porque senão o pessoal se perde. Claro, o estresse aumenta, a adrenalina aumenta, é mais fácil de ter empurrão, de dar briga, mas por incrível que pareça, não teve uma briga, não teve um acidente, não teve ninguém ferido. Não fosse pelo raio, a gente não teria ferimentos mais graves, que foi um incidente natural que estava fora do controle. Eu estava até conversando com a equipe de segurança do Nicolas, ontem à noite a gente jantou junto, todo mundo ali da equipe deles. Eles falaram, cara, é impressionante não ter acontecido nada, porque a gente tinha os seguranças do Nicolas, do Gair e do André Fernandes. Dava 12 seguranças e cresceu de um jeito que a gente não imaginava, que tinha 12 seguranças para uma multidão de mais de 1.000 pessoas. E cada cidade que passava aumentava. Em Goiânia a gente viu isso muito acontecer e os seguranças só davam para fazer o cordão ali no Nicolas praticamente. E o resto era tudo a população, um abraçado com o outro para proteger um ao outro. Não só o Nicolas, mas impedir que crianças e idosos se machucassem. E essa união foi lindo de ver. O povo com energia, o povo levando cartaz, o povo mostrando sua força, mostrando isso acontecer. E quando chega em Brasília pro ato final, eu achei simbólico, porque a gente chegou e de início o tempo estava aberto em Brasília. A cidade de Brasília nessa época fica completamente vazia, porque é o recesso legislativo, então não tem deputado, não tem senador, não tem assessor, não tem servidor, quase nada, mas do dia para a noite se esgotou os quartos de hotéis, Brasília ficou completamente lotado, você não tinha como achar um lugar para você dormir, e no começo da caminhada, domingo a gente caminhou menos, geralmente a gente caminhava de 35 a 40 quilômetros mais ou menos por dia, em Brasília a gente só caminhou 15, que foi da entrada de Brasília até a Praça do Cruzeiro. O dia começou aberto, depois, por volta lá das 10 da manhã, começou uma chuva
exponencial. Eu nunca vi uma chuva torrencial desse jeito em Brasília. Você não conseguia ver 200 metros na sua frente de tanta chuva. A água subiu uns 5, uns 10 centímetros ali, ficava acima do tornozelo. Era de fato muito difícil. E a população, a gente via no começo, sempre que passava por passarela, tinha gente em cima dos lados, o Nicolas sempre parava, fazia o grito de guerra que a gente sempre ensaiava ali, e com a chuva o pessoal nas passarelas foi diminuindo, assim, a gente ia passando e ia tendo menos gente. Mas não sei porquê, tem gente que espiritualiza, tem gente que não acredita, mas enfim, meia hora antes da gente chegar na praça, parou a chuva completamente, o céu abriu, o povo conseguiu se reunir de novo, infelizmente teve o episódio do raio, e eu digo que muita gente me perguntou como que foi esse negócio do raio, vocês sentiram? A minha família ficou preocupada, me ligando, e o sinal lá era um pouco difícil porque era muita gente. A gente estava a 6 quilômetros mais ou menos da Praça do Cruzeiro quando aconteceu o raio que atingiu a praça. Então a gente não ficou sabendo, demorou para a informação chegar. O Nicolas mesmo só foi ficar sabendo do raio pouco antes de subir no caminhão de som. Então essa informação de fato demorou para chegar. Quem estava caminhando junto não foi afetado. Quem foi de fato afetado era quem estava lá na praça. Um dos assessores de um vereador que estava ali comigo, ele estava na praça e ele me contou depoimento. Falou que o raio não foi exatamente na Praça do Cruzeiro, foi alguns quilômetros de distância, alguns metros de distância, mas a corrente elétrica passou por todas as grades de segurança que cercavam o trio elétrico. E por isso todo mundo que estava se apoiando nas grades tomou choque, alguns se queimaram, alguns caíram para trás, etc. Mas todo mundo que estava na praça sentiu uma onda de choque, sentiu um impacto. E ali os bombeiros, pela segurança, começaram a desmobilizar as pessoas, falando, achem um lugar coberto, vão para casa. E isso esvaziou muito a praça. Tanto que quando chega na caminhada, tem menos gente por conta desse medo da chuva e do trovão. E mesmo assim, a gente tinha uma média de 50 mil pessoas lá. Se não tivesse essa chuva, se não tivesse o relâmpago, o raio ali, teria muito mais pessoas, não tenho dúvida disso, seria muito maior, porque de fato o povo brasileiro está voltando a ter coragem de se manifestar, de defender os seus valores, aquilo que acredita, e era lindo de ver o pessoal se ajudando, o pessoal falando aquilo que pensa, aquilo que acredita. Eu não senti algo assim desde as eleições de 2018. Porque era carregado de uma esperança, não era só eleitoral. Você não se via tantos nomes, não falavam tanto em eleição. Era de fato gente pedindo por liberdade, por justiça, muita gente emocionada, chorando, porque fazia sentido tudo aquilo que estava acontecendo. Então foi muito lindo, eu acho que é um ato que fica para a história, muitos jovens políticos também. Eu acho que o Nicolas ele é esse expoente de uma nova liderança, a juventude na política, e está trazendo com ele, assim, vocês barravam em vereador de Minas Gerais, era impressionante. O que tinha de vereador apoiado pelo Nicolas lá era um aqui, outro ali, era mais, ele falou que tinha mais de 100 vereadores que ele apoiou, que foram eleitos. Então é de fato uma nova geração que está chegando na política. Eu acho que isso dá muita esperança para as pessoas também, porque eu entrava nas redes sociais e os vídeos bombavam, assim, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo e todo mundo falando, poxa, nós precisamos de uma nova geração, porque é isso. O pessoal olha para esse sistema que a gente comenta aqui todo dia, do acordo da STF, com o Centrão, com o Lula, com o PT, e está todo mundo cansado disso. As pessoas querem renovação, querem gente nova, querem novos expoentes. Eu acredito que essa caminhada mostrou que existe sim esperança. E não esperança nos políticos. Os políticos vêm e vão, pessoas são falhas, pessoas erram, mas esperança de que o povo, de fato, pode voltar a ser soberano. E acho que essa foi a impressão que ficou. O povo pode e vai voltar a ser soberano, se Deus quiser, nesse ano 2026. Foi um ato simbólico, mas com certeza vai entrar para a história do nosso país. Fred, eu posso comentar em cima? Claro. Eu queria dizer aqui, ó, o Elson Eleal aqui perguntou, Gazeta do Povo, tem Pix para fazermos doação espontânea? Eu queria dizer para vocês, olha, assine a Gazeta do Povo. O que a Gazeta do Povo quer é impactar a sociedade, é influenciar, levar a informação de verdade. E se você está gostando do que o Gui está contando aqui, deixa o seu like, compartilha no grupo da família, faz a mensagem chegar mais longe. O que a Gazeta mais quer é levar a verdade, é defender a justiça, defender a liberdade de expressão, defender os valores em que você e nós acreditamos. Então, são grandes parceiros, somos todos grandes parceiros de jornada e a melhor forma de você apoiar é assinando. Se você já assinou, doa uma assinatura para outra pessoa. A assinatura está com preço promocional, você vê aí na tela, ó, R$1 por mês por 6 meses. E você cancela quando quiser. Quando quiser, é um valor
muito baixo para você ter um universo de informação ou você abrir isso para uma pessoa em ano eleitoral. Isso é essencial. E se você assinar a Gazeta, você vai ter acesso ao texto do Paulo Pozzonov. É um dos grandes colunistas campeões de audiência aí da Gazeta do Povo. Aliás, o Nicolas Ferreira também é colunista aqui. O Gui está aqui sempre com a gente comentando, tem um time aí de excelência. E o Paulo, ele publicou um artigo muito interessante, uma coluna muito interessante, chamada aí Lições aí da caminhada do Nicolas. O que a direita pode e deve aprender com a caminhada do Nicolas. E ele trouxe algumas lições. Eu não sei se você ia falar disso, Fred, mas se me permitiu, eu queria jogar algumas lições para o Gui comentar. Pode ser? Claro. Ele trouxe algumas lições. A primeira lição que ele trouxe é que é importante o contato com gente no mundo real. O que está destacado aí na tela para você. Política se faz com gente. A gente está na rede social, mas a gente precisa desse contato pessoal. Um segundo ponto que ele trouxe para comentar é que, como todo ato que traz visibilidade, vai aparecer oportunista. Qual era a relação de vocês com oportunistas? Gente estava lá que nem tem alinhamento ideológico com o Nicolas, mas que estava lá para sair na foto. Terceiro lugar, ele disse que, olha, nós brasileiros gostamos de sacrifícios dos políticos, que o político ele se sacrifique pelo Brasil, afinal de contas é a isso que ele está se dispondo, a lutar pelo Brasil. E que esse sacrifício ele não seja falso, que ele seja o sacrifício verdadeiro. Então as pessoas gostam de ver quando o político ali dá a vida, né, dá a alma, ele está disposto a sofrer em amor ao país, ainda que simbolicamente. Ele trouxe ainda que é preciso ter, a última lição que eu vou trazer para você comentar, depois você olha todas lá no artigo do Paulo Pozzonov, ele diz que é preciso ter, a direita ter coragem de perder. Não importa se a gente vai ganhar ou perder, claro que importa, a gente quer ganhar, mas a questão não é tanto se a gente vai ganhar ou perder, a questão é se a gente vai defender com unhas e dentes, de modo aguerrido, os valores em que a gente acredita. É perder de pé, é lutar e perder de pé, ganhar de pé, perder de pé, sem dobrar os nossos valores, sem ajoelhar os nossos valores diante das lutas. E isso fica muito claro quando o Nicolas começa a caminhada, porque agora é muito fácil dizer, excelente, parabéns Nicolas, excelente ação, começou uma caminhada de muita gente, mas no começo ele começou sozinho. E pense nas dúvidas que passavam na cabeça dele, e se ninguém se une a ele? Ele ia ser um político flopado, um cara de direita, teve muito voto, mas que não consegue mobilizar a gente? Ele teve uma série de dúvidas antes de começar essa caminhada, mas ele teve coragem de perder. Mas a coragem de perder defendendo os seus valores de pé, fazendo algo quando ele se sentia impotente, e muita gente se identificou com isso, foi e se uniu. E no final, ele saiu um grande vitorioso. Não porque se uniu um monte de gente, mas porque ele defendeu os valores dele até o fim. O que você acha desses comentários aí do Paulo Pozzonov, dessas lições extraídas, e quais são as lições que você tira disso tudo? Claro, vamos lá. Bom, primeiro sobre o contato com o povo, né? Eu acho que isso foi, como eu falei, acho que foi a parte mais bonita de ver, assim. Senadores misturado com assessores, misturado com aposentados, com crianças, com adolescentes, e você ali não sabia diferenciar quem era quem, porque ninguém estava de terno e gravata, ninguém estava com o broche, ninguém estava no seu gabinete, ninguém estava cercado da imprensa, estava todo mundo em pé de igualdade, caminhando quilômetros e quilômetros de tênis, sofrendo debaixo de chuva, debaixo de calor, e ali você coloca todos em pé de igualdade. Isso gera uma aliança, um vínculo, muitas vezes fortíssimo. O que eu criei de amizades, de relacionamentos ali, com pessoas que eu só tinha contato às vezes por internet, que eu tinha conversado uma vez ou outra, mas que a gente passou agora a semana junto, passando perrengue, passando fome, passando frio, passando calor, você fortalece esses laços. E quando a gente vê uma direita aliançada e uma direita unida, é muito mais difícil de parar. Porque não é uma pessoa que está querendo imprensa, que está querendo espaço, que está querendo se eleger. É um grupo de pessoas trabalhando pelo mesmo propósito. Então isso foi maravilhoso de ver, ainda mais longe de época de eleição, então não tinha ninguém com número, pedindo voto, distribuindo panfleto, não. Eram duas palavras, era justiça e liberdade. Todo mundo escrito isso nas camisetas, Acorda Brasil, Justiça e Liberdade. As crianças, muito bonitinho, com a camiseta assim, os pais escreviam Justiça e Liberdade. As crianças iam pedir para tirar foto e era de fato muito gostoso isso. Inclusive a gente encontrou com muita gente, mas eu tive a oportunidade de encontrar com 2 espectadores aqui do Última Análise que me encontraram e falaram, assisto vocês lá no Última Análise, gosto muito do programa. Então, tirar isso do digital e levar
para a realidade, às vezes não é nem por falta de querer, mas é por falta de oportunidade. A gente está na rua, está fazendo nosso trabalho, está todo mundo vivendo as suas vidas, mas quando surge uma oportunidade dessa, os caminhos se alinham e a gente consegue trabalhar juntos pelo mesmo propósito. Eu acredito que a direita nunca perdeu a conexão com o povo, Deltan. E isso, basta você ver os atos da direita, sempre são cheios, sempre são muito grandes, seja em várias cidades, seja concentrado em uma cidade só, em São Paulo, Rio de Janeiro, onde for. Ao contrário do que é os da esquerda, a gente vê muitas manifestações da esquerda mais vazias do que cheias. É claro que eles fazem manifestações cheias algumas vezes também, a gente não pode querer forçar algo que não existe. Mas, na maioria das vezes, a direita tem muito mais esse apelo popular, pautas mais populares que o povo está de fato sentindo. Então, eu acredito que isso dá um novo ânimo, né? Dá a gente essa oportunidade de dar uma resposta àquilo que o povo está pedindo. Sobre os oportunistas, naturalmente tem em todo o lugar. Só que nessa caminhada foi muito interessante, porque era natural que os oportunistas ficassem sem espaço. Porque, pensa, tá todo mundo caminhando junto. Tá sol junto, tá doendo junto. E o cara vem querendo atrapalhar todo mundo para conseguir uma foto, um vídeo específico. Não incomoda só o Nicolas, incomodou os seguranças, incomodou as pessoas que estavam fazendo cordão, incomodou quem estava junto tentando se segurar, incomodou absolutamente. Então era muito fácil de identificar, porque a pessoa claramente estava pensando só em si mesma, estava pensando só na sua própria rede social. Foi até interessante, como o primeiro dia que eu cheguei, eu não sabia como é que estava a dinâmica, né? Você vê os vídeos, mas a realidade ali você não conhece. E eu cheguei, eu vi que eles estavam chegando, eu fiquei no acostamento do lado direito e fui caminhando, tentando identificar como que estava rolando. E o Nicolas me identificou, ele falou, o Kilter aí, não sei o quê. E eu cheguei, cumprimentei eles e na hora o segurança já me puxou para trás. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí que eu fui entender um pouco do esquema de segurança, o que estava rolando. E quem chegava novo e não sabia e já ia se enfiando, comprava ali um problema muito grande que todo mundo não gostava daquela pessoa. Então, se você não se adaptasse a essas regras naturais da sociedade, de convivência, você naturalmente ficava escanteado. Então, ficou muito evidente para quem estava lá, quem de fato queria ajudar e quem de fato era um oportunista, porque a gente viu deputado ajudando, deputado de milhões de votos, deputado de poucos votos, todos ajudando um ao outro, assim como a gente viu muitos deputados ou senadores também só querendo a sua parcela de rede social, de vídeo, de foto, e esses naturalmente ficaram escanteados. Muitos apareceram um dia, fizeram seu vídeo e foram embora, outros tiveram compromissos maiores, naturalmente foi de última hora, não deu para prever, então é natural que isso aconteça, mas fizeram questão de marcar presença, isso foi bonito também, mas o que diferenciava não era nem quantos dias a pessoa ficou, ou quantos quilômetros a pessoa caminhou, o que diferenciava era a postura. É uma postura de quem quer ajudar, de quem quer somar, de quem quer fazer parte, ou é uma postura de quem quer subtrair, de quem quer ganhar um ganho pessoal com isso? Teve até um vídeo que viralizou, que é o próprio Nicolas, em uma das paradas, porque a gente parava uma vez só, que era para almoçar, geralmente, ou quando o Nicolas queria dar um recado e a gente parava ali por literalmente 5, 10 minutos para ele falar, ou fazer um grito, uma gravação, uma foto, o que fosse. Então, era sempre caminhando. E aí o Nicolas, uma hora, em uma dessas paradas do almoço, ele para e fala, eu não quero saber se você é candidato ou não. Se você for candidato, vá lá para o outro lado. Pode fazer foto, pode fazer vídeo, se quiser que mande abraço para a sua família, o que for, eu faço, mas não venha querer usar desse movimento para ter ganho pessoal. Nem ele trouxe essa questão de eleitoral. Ele não pediu voto, ele não falou de eleger os seus candidatos, ele não trouxe isso. A mensagem era justiça e liberdade para um Brasil acordado, e ele martelou isso até o final. Ele mesmo ganhou muitos seguidores, bateu mais de 20 milhões de seguidores, e ele não falou nada sobre isso. Eu até comentei com um dos assessores dele, a gente estava na caminhada, falei, cara, ele bateu 20 milhões de seguidores, vamos fazer um vídeo sobre isso. Ele falou, cara, o Nicolas não quer, não é esse o propósito da caminhada, não é para ganho pessoal, ele está pelo propósito. Então isso eu achei muito bonito de ver, porque se fosse o contrário, se fosse pelos votos, de fato, pelos seguidores, ele estaria comemorando isso, estaria ressaltando isso, mas em nenhum momento isso aconteceu. Sobre o último ponto, qual que era? É o sacrifício simbólico dos políticos e a coragem de perder. A coragem de perder eu achei simbólico e interessante, porque eu até viralizou nessa mesma época que o Nicolas começou a caminhar, não sei se vocês viram, um vídeo de um pinguim.
Isso viralizou muito nas redes sociais. Qual que é? É uma história muito curta, de um documentário um pouco antigo. Quem não assistiu aí, procure aí o vídeo do pinguim que está em alta nas redes sociais. É um pinguim, os pinguins eles andam em grupo, em manada, né? Então eles vão para o lugar de dormir, vão se alimentar e fazem a sua migração. Mas nesse documentário, um dos pinguins, ele sai da manada ali, não sei como que é o coletivo de pinguins, mas ele sai do grupo e ele vai em direção às montanhas. E aí eles falam que o pesquisador que estava acompanhando esse grupo de pinguins, ele fala, olha, esse pinguim eu não sei o que acontece, você pode tirar ele do grupo, tirar ele dessa caminhada em direção às montanhas e devolver ao grupo e colocar no lugar de alimentação, ele vai sair sozinho e vai voltar a caminhar em direção às montanhas. E o documentário termina perguntando por que ele está fazendo isso. E não explica. Ou seja, a motivação ali é por um desafio maior, por uma grandeza, por aquilo que parece impossível. Um pinguim sozinho chegar a uma montanha que está a 70 km de distância, muito difícil. E na mesma pegada, o Nicolas começa a caminhar 200 km de uma cidade até outra, completamente sozinho. E mesmo que você tirasse ele de lá e colocasse de volta em Minas Gerais, ele ia voltar a caminhar. E não era pela quantas pessoas estariam lá, quantos seguidores ele iria ganhar, era simplesmente pelo propósito maior, pela mensagem que ele estava carregando e que o povo brasileiro queria expressar. Ele não estava preocupado se ia ter 1.000 pessoas, se ia ter 5.000 pessoas, se ia ter 20 pessoas. Tanto que o vídeo que ele publicou lá da caminhada crescendo deixou isso muito claro. Ele começou, e grande parte dos problemas de saúde que ele teve foram em decorrência disso. Ele começou com calça jeans e um tênis de couro e caminhou 30 quilômetros assim. Depois só que foi se adaptar com short e tal e tudo mais. Então, essa mensagem que ele queria passar para a população brasileira. Eu sei que vocês estão sentindo, eu também estou sentindo isso e eu estou disposto a passar por esse sofrimento, mesmo que seja sozinho, mesmo que a gente perca, aconteça o que acontecer. E, de fato, no fim, a gente viu uma vitória. E qual que era a vitória? A gente sair do silêncio, a gente sair do medo, porque depois das manifestações do 8 de janeiro, que muita gente foi presa, a direita ficou silenciada, ficou desarmada, teve seu maior líder preso, teve grandes expoentes silenciados, teve pessoas que estavam lá simplesmente para expressar o seu direito, a sua voz, presas, sem direito ao devido processo legal. Isso acovardou muita gente, mas agora, essa caminhada que o Nicolas começou sozinho e cresceu de uma forma tão grande, trouxe de volta à direita a coragem de perder, a coragem de arriscar, a coragem de ir lá e defender os seus valores, aconteça o que acontecer. E não deu margem para crítica. O Nicolas falou em todo momento, não é para ir para a Esplanada, não é para ir para frente da Papuda, não é para fazer acampamento em lugar nenhum. O Alexandre Moraes tentou intimidar com aquela ordem, falando que podia prender, e por incrível que pareça, ninguém deu a mínima para isso. Ali o pessoal tirava sarro dessa ordem, falando, o Moraes falou que não é para acampar, tá, tipo assim, beleza, a gente não tá nem aí, a gente vai lá para a Praça do Cruzeiro, que é onde a gente vai, ele não decidiu nada sobre a Praça do Cruzeiro, então vamos para lá. O Lindbergh tentou acionar a PRF para impedir, sendo que a PRF estava ali o tempo todo do lado da gente, acompanhando, fazendo escolta. A Polícia Militar do Goiás, gente, a gente precisa valorizar esses caras, o que eles deram apoio, segurança para a população, fizeram de tudo e mais um pouco. Então, assim, foi lindo de ver essas instituições, esses representantes, toda a população unida por um propósito maior. Desse certo ou desse errado, a mensagem foi passada e acho que esse era o objetivo. Legal. Deltan, em relação à caminhada, a gente vê que o Nicolas tem uma capacidade de furar bolhas, né? Seja com o vídeo do Pix, agora com essa caminhada, tanto assim que um jornalista de esquerda, que era jornalista do site de extrema esquerda Brasil 247, se juntou à caminhada e falando que se solidarizou especialmente com os presos do 8 de janeiro e o distanciamento dos presos em relação aos seus filhos, e eles colocavam no lugar daqueles pais que estavam longe dos seus filhos pelas prisões injustas do 8 de janeiro. Qual o balanço que você faz dessa caminhada do Nicolas? Legal. Antes de falar isso, eu vou começar aqui a falar aqui a lista dos políticos oportunistas. É agora que eu passo aqui? Isso foi só para acordar o pessoal, porque se vai fazer fofoca, todo mundo já acorda, né? Fred, o Nicolas ele é muito autêntico. Ele passa isso. A pessoa autêntica, verdadeira com ela, com os valores, ela, em algum momento, ela transmite, transparece isso. As pessoas veem a autenticidade, veem que ele parece aquilo que ele é. E muito político você não vai ver isso. O político é falso, ele usa uma máscara, ele usa aí uma maquiagem na vida pública, ele é outra pessoa na vida privada, mas o Nicolas não. E essa autenticidade dele, isso atrai, isso gera um carisma, isso nos conecta com ele. E quando ele vai para essa caminhada ela foi muito mais um ato de fé do que um ato político. Foi um ato de resgate dos nossos valores, princípios, daquilo que a gente acredita. Ele não foi uma campanha eleitoral. Ele não era o Nicolas candidato.
Ele era o Nicolas brasileiro lutando por aquilo que ele acredita: liberdade e justiça. Ele ergueu essas pautas e ele fez uma peregrinação que é aquilo que muitas pessoas religiosas fazem. Uma peregrinação que é um abrir mão do eu, é um se submeter a sacrifícios, é você trazer a tua carne, a tua matéria debaixo de uma constrição, debaixo de um domínio do espírito, da vontade, da tua determinação. É você mostrar que quem manda não é o meu conforto, não é o meu corpo, mas é o meu espírito, são os meus valores, é aquilo que eu quero. Então, o significado dessa caminhada transcende e muito a política. Isso gera uma união, isso gera uma comoção, isso gera uma simpatia até das pessoas que não têm a mesma visão ideológica, mas que têm a mesma fé no Brasil, que entendem alguém defendendo os valores. Eu vou te falar uma coisa: eu discordo radicalmente da esquerda, da visão de esquerda de mundo, discordo radicalmente. Acho que muita gente, embora seja... Muita gente está mal intencionada, mas tem muita gente bem intencionada que está absolutamente equivocada quanto àquilo que é o melhor para o Brasil, os melhores caminhos, que não souberam ler história, não sabem ler experiência e que estão sinceramente bem intencionados, mas totalmente equivocados. Agora, eu respeito mais essas pessoas do que eu respeito aqueles caras do centrão, falsos, maldosos, corruptos. Então, eu vejo mais empatia da direita convicta com a esquerda convicta em relação ao ser humano, as pessoas bem intencionadas e lado a lado, do que eu vejo com o próprio centrão corrupto, fisiológico, que está buscando seus próprios interesses. Porque uma coisa é a gente discordar entre direita e esquerda qual é o melhor caminho para o interesse público, para conseguir uma vida melhor para a sociedade. Outra coisa é a pessoa que não está nem aí para o interesse público, nem aí para a sociedade e se corrompe e adota o fisiologismo. Então, eu acho que essa postura do Nicolas, que é uma postura de fé, de valores, de convicções, pautada naquilo que acredita realmente para o país, buscando interesse público, se curvando, mostrando que ele não está ali para ser servido, mas para servir, é algo que tende a tocar os corações, mesmo das pessoas que discordam. Agora, é claro que não vai tocar dos corruptos, dos maldosos, daqueles que usam a política interessadamente, que aí vão dizer: o Nicolas está fazendo isso para distrair a atenção do escândalo do Master, do envolvimento da Lagoinha. A gente não tem nada para falar do Nicolas. Aí eles ficam especulando, inventando, levantando uma cortina de fumaça para esconder, na verdade, o grande medo deles. E o grande medo deles, é claro, é Nicolas Ferreira presidente do Brasil em 2035. Isso para mim é evidente. Porque nenhum político hoje no Brasil, depois do Bolsonaro, desperta um carisma que o Nicolas despertou. Não estou dizendo que ele é a maior figura, nem que ele é o maior depois do Bolsonaro, mas estou dizendo que ninguém desperta a autenticidade, ninguém transmite essa autenticidade e consegue se vincular, se conectar, ter uma empatia com as pessoas como o Nicolas tem. E isso a esquerda teme, porque eles sabem que isso pode significar no futuro a direita na presidência, seja um Nicolas presidente, seja um Nicolas apoiador, um Nicolas ministro. Então eles reconhecem esse capital político e muitos aí vão maldosamente atacar com histórias falsas, com narrativas, mas lembra, né? É a fake news do bem, do paz e amor, é a fake news da defesa da democracia, né? Porque se fosse a direita fazendo esse tipo de fake news, tava todo mundo no inquérito, o fim do mundo, no inquérito dos fake news, sendo investigado, processado ou até, quem sabe, na prisão. Perfeito, Deltan. Anne, agora acho que estamos com a conexão restabelecida com você e queria também ouvir as suas considerações sobre a caminhada. Nas últimas semanas a gente viu uma divisão muito grande na direita, inclusive com brigas públicas, o próprio pastor Silas Malafaia criticando a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Você acha que com essa caminhada o Nicolas conseguiu unir a direita? Perfeito, Fred. Eu também quero fazer uma pergunta para o Gui. Vou responder brevemente a sua e passo para o Gui. Gui, primeiramente, parabéns pela decisão de ter ido. Muito legal o teu relato, muito rico. Acho que foi bem aqui para a nossa audiência. Fred, eu acho que é um momento, sim, de união da direita. Foi nítido, como o Deltan disse, a liderança do Nicolas muito espontânea, unindo todo mundo. Então, acho que vai ser um divisor de águas. E vou partir para o Gui, que eu acho que ele pode responder, que é em relação ao medo, Gui. No final da tua fala, você falou que as pessoas riam da decisão do Alexandre de Moraes, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas com medo, né? Eu conversei com pessoas que não foram para Brasília com medo, até porque Brasília foi aonde aconteceu dia 8 de janeiro. Como é que viu essa situação do medo das pessoas de estarem
em Brasília estando contra um ministro que botou tanta gente na cadeia e perseguiu tanto opositor político. Você acha que o brasileiro venceu esse medo? Olha, Anny, eu acho uma excelente pergunta essa, porque medo foi um sentimento que eu praticamente não vi a caminhada toda. Dificilmente a gente via pessoas acanhadas, pessoas com medo, pessoas preocupadas. O medo era mais da chuva, o medo era mais de se machucar do que de qualquer ministro, de qualquer poderoso. O Nicolas várias vezes no discurso repetiu que nós não temos medo do Alexandre de Moraes e todo mundo repetiu isso na maior convicção. Nós não violamos nenhuma lei, nenhuma regra, nós não cometemos nenhuma imoralidade sequer, nenhuma violação ética, muito menos violar qualquer lei, qualquer decisão judicial. A gente não deu, debaixo da liderança do Nicolas, não foi dada nenhuma margem para eles criticarem, prenderem ou acusarem ninguém de nada. Foi completamente pacífico, completamente ordeiro. Não vi nenhum cartaz pedindo prisão de ninguém, não vi nenhum cartaz pedindo intervenção militar, não vi nenhum cartaz com aquelas pautas que o STF costuma ficar em cima, que às vezes são até que são até constitucionais serem pedidas pelo público, mas eu não vi em nenhum momento. Todos os cartazes eram fora Lula, fora Moraes? Sim, mas a maioria era justiça, era liberdade, era Acorda Brasil, eram princípios e valores. E quem está na política há mais tempo sabe que é muito difícil você mobilizar uma massa de pessoas por um ideal abstrato, por justiça, por liberdade. É muito mais fácil você mobilizar as pessoas por uma pessoa, seja a favor ou contra. É muito mais fácil se mobilizar, por exemplo, em 2018, a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro. É muito mais fácil se mobilizar pelo impeachment do Alexandre de Moraes ou pelo impeachment do Lula do que por uma causa abstrata. A justiça, ela não tem rosto, ela não tem nome, ela não tem mandato, ela não tem como você cobrar dela, não é uma pessoa física. Mas acontece que nesses últimos meses, nesses últimos anos, a justiça e a liberdade começaram a ter nome, começaram a ter diversos rostos, começaram a ter familiares chorando, começaram a ter pessoas preocupadas porque não viam mais seus familiares que estavam presos politicamente. Esses valores que antes, muito tempo atrás, eram intangíveis ou muito difíceis de se mobilizarem, se tornaram pessoais. E quantas pessoas a gente encontrava lá que eram familiares de presos políticos, que tiveram seus pais, suas mães, seus irmãos presos por tempo indeterminado, que estão até agora presos sem nenhum tipo de explicação e não tem mais contato com essas pessoas, e a gente se solidarizava. Assim, dificilmente eu vi um movimento político fazer as pessoas chorarem, mas eu chorei, eu vi o Nicolas chorando, eu vi vários deputados, gente chorando porque era emocionante. Era emocionante ver o sofrimento das pessoas, era emocionante ver elas caminhando mesmo com o sofrimento, era emocionante ver a união. Tinha helicóptero, tinha caminhão, tinha trator, tinha de tudo. Gente querendo apoiar, levando carne, levando remédio, levando água, levando calçado, levando o que fosse. Se o Nicolas levantasse e pedisse, eu preciso de um bolo vermelho aqui, uma hora depois aparecia, porque não era pelo Nicolas, era pela união, pelo propósito maior. E isso ficou muito claro, isso de fato foi emocionante. E tem a parte espiritual também. É claro que quando a gente fala de política, a gente tem que tomar muito cuidado de falar dessa parte espiritual. Mas qual que é o fato? O fato é que a gente chegou em Brasília e o Nicolas colocou 50 mil pessoas de joelho para orar. Não falou pela prisão de ninguém, não, ele falou que as pessoas responsáveis sejam responsabilizadas, que aconteçam as investigações, pelo escândalo do INSS, pelo escândalo do Banco Master, mas a nossa salvação não é eleger o Bolsonaro, não é eleger o Nicolas, é Jesus. Ele falou essas palavras. Eu não sou a esperança do... Ele repetiu isso várias vezes. Pessoal, eu não sou a esperança do Brasil. A minha esperança é Jesus, a de vocês tem que ser também. Então ele trouxe isso nitidamente várias vezes. Então teve também essa parte espiritual muito clara. E eu acho que isso também traz uma preocupação muito grande para a esquerda, porque há tempos o PT e o Lula estão estudando como voltar a se conectar com a religião das pessoas, seja com os evangélicos, seja com os católicos. Quase todo mês a gente vê uma notícia de que o PT está montando uma cartilha, já está fazendo reunião com padres, com pastores, para entender como dialogar com esse público. O Lula já fez alguns discursos falando que nós perdemos a conexão com os religiosos, com os católicos, e o Nicolas tem essa conexão naturalmente, não precisa fazer esforço, não precisa fazer treinamento, não precisa fazer cartilha, ele só foi lá, chegou e orou, e todo mundo orou junto. Várias vezes na caminhada, até postei um vídeo
o pessoal cantando louvores, porque essa era a fé das pessoas, era o que todo mundo acreditava e pensava. Então teve também esse aspecto emocional, teve o aspecto político e teve o aspecto religioso, porque as pessoas, elas são íntegras, elas são uma coisa só. Ela é cristã, ela é de direita, ela nasceu naquele estado, ela mora no Brasil, e tudo isso se misturou ali na hora. Não foi uma manifestação específica de uma hora por um motivo único. Então foi muito tempo de convivência, a gente saía 8, 9 da manhã e só chegava em um lugar para dormir 7, 8 da noite. Na sexta-feira foi o dia mais difícil, porque a gente saiu 8 da manhã, chegou 10 horas da noite em Brasília, foram 45 quilômetros caminhados, foi muito difícil, as pessoas sentiram muita dor, reclamaram muito, foi uma caminhada complicada, mas no fim sempre era gratificante e as pessoas se emocionavam com isso. Então acho que foi algo simbólico, algo inédito na história do Brasil. A gente já viu grandes manifestações, já viu grandes mobilizações, mas algo que gere um impacto emocional, que gere transformação nesse sentido, eu pessoalmente nunca vi. Então sim, vai entrar para a história e é algo que a gente vai ter que ver daqui para frente os desdobramentos, mas eu estou com uma expectativa muito alta de que pode ser sim o começo de algo novo para o nosso país nesse ano 2026. Perfeito. Obrigado, Kilter. E hoje tivemos uma novidade, uma notícia lançada pelo Palácio do Planalto, falando da ligação entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, ligação que durou aproximadamente 50 minutos, em que os dois presidentes trataram das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos, e o Lula teria sugerido ao presidente americano que o Conselho da Paz, por ele fundado, tratasse apenas da questão da faixa de Gaza e não se envolvesse em outras causas internacionais. Deltan, a gente sabe do esforço do Lula, inclusive o Lula publicou um artigo no New York Times na semana passada criticando a captura do Maduro e a própria criação do Conselho de Paz para tratar como uma forma quase de um órgão paralelo à ONU. Como é que você acha que vai ser as conversas entre o Lula e o Trump? Será que podemos ver um episódio como aconteceu com o presidente da África do Sul ou com o próprio Zelensky na Casa Branca, que o presidente americano quase que deu ali uma lição para eles diante dos olhos do público? Olha, a diplomacia brasileira, Fred, ela encontrou aí uma saída genial para o Lula. Porque o Lula estava numa sinuca de bico, estava no que os americanos chamam de um catch-22. Se ele corre, o bicho pega, se fica, o bicho come, ou algo assim desse gênero. O Lula, ele não podia aceitar simplesmente o convite do Trump para compor esse Conselho de Paz e Gaza, porque assim ele estaria reconhecendo a força dos Estados Unidos e para a esquerda, para a claque dele, isso seria reconhecer ou dar legitimidade para a hegemonia americana, para uma espécie de imperialismo americano. Então, ele não podia fazer isso sem desagradar e muito a sua base, ainda mais quando os palestinos não têm um assento ali nesse Conselho de Paz, um assento de alta hierarquia. Por outro lado, se o Lula nega a fazer parte desse conselho, a convite do próprio Trump, ele pode colocar em xeque as relações do Brasil com os Estados Unidos, que passaram por um momento sensível recentemente, de altas tarifas, de sanções, inclusive a ministros do Supremo. Ele pode colocar tudo isso em xeque e ele pode colocar em xeque ainda a própria influência do Brasil na geopolítica mundial e na geopolítica local. Ele pode perder espaço para alguém como o Milei da Argentina, que já aceitou fazer parte desse conselho. Então, o Lula estava diante de uma situação muito delicada. Ele contrariar os interesses dos americanos com possíveis consequências, ou então ele contrariar os interesses dos progressistas, da esquerda brasileira, que não concordariam em Lula se submeter ou aderir ou apoiar um plano hegemônico, um plano de força americana no mundo. E aí, o que a diplomacia brasileira fez? Conseguiu essa conversa entre Trump e Lula, com um tom positivo, de amizade, de construção mútua, de crescimento dos países, em que Lula colocou duas condições para os americanos. A primeira condição foi exatamente que esse Conselho de Paz para Gaza se restringisse a Gaza. E por que o Lula colocou essa condição? Porque um grande receio que existe hoje no mundo é que esse Conselho de Paz de Gaza ele se torne uma mini-ONU, ou uma ONU do Trump para chamar de sua. Hoje existe a ONU, que esse é o órgão multilateral do mundo que Trump critica. Trump basicamente diz o seguinte: olha, nós, Estados Unidos, nós bancamos a segurança do mundo por muito tempo, nós tivemos todos os custos de ter um órgão multilateral como a ONU, mas nós não temos os benefícios.
Lá na ONU nós somos, no Conselho de Segurança, um de 5, é o P5, né? Mas na ONU nós somos um de muitos países. A nossa voz se dilui. Então o Trump, o que ele está fazendo é fazer aí um balão de ensaio. Ele está fazendo esse Conselho de Segurança de Gaza, com 60 países, mas com uma voz muito forte dos Estados Unidos, pode se tornar um membro permanente, aquele que investir mais ali de $1 bilhão. Agora, ele está fazendo isso como um balão de ensaio, sob o controle e hegemonia americana, com órgãos dominados pelos americanos, para depois expandir esse Conselho de Segurança ou de Paz em Gaza para situação de outros conflitos em relação a outros países. E aí, o Lula, seguindo aí o conselho da diplomacia, ele colocou essa condição, não, olha, isso tem que ser só específico para Gaza. Quando na própria regra que o Trump está criando para esse conselho, não está restringindo esse conselho especificamente a Gaza. Ou seja, o Trump está, de uma vez só, buscando atender ou ter uma conversa simpática aos Estados Unidos, dizendo, olha, a gente quer atender, mas ao mesmo tempo atendendo a toda a esquerda e progressista anti-americana que existe e que apoia o Lula. Em segundo lugar, além de ter essa preocupação com a hegemonia americana, ele manifestou uma preocupação de que os palestinos eles sejam honrados nesse Conselho de Paz de Gaza e eles não fiquem aí numa posição apenas técnico-burocrática, mas que eles tenham parte nos conselhos mais importantes, nos conselhos executivos, no grupo dos países que vai mandar nesse conselho. E hoje não é isso que está acontecendo. Hoje, na configuração trazida por Trump, Israel tem papel nisso, mas os palestinos eles estão ali numa parte mais técnico-burocrática, mais para baixo na hierarquia desse conselho. E aí, Lula, também agradando aos progressistas, à sua esquerda, está exigindo que os palestinos estejam mais acima. Ou seja, o Lula está conseguindo aí criar uma desculpa, uma justificativa para ele não fazer parte desse conselho, ou então tentando fazer com que Trump atenda esses interesses para que ele venha a compor esse conselho. Como é que está a situação desse conselho hoje? Vários países aliados dos Estados Unidos já aderiram, como a Hungria, como a Argentina, como os países emergentes do mundo islâmico aderiram, países que têm menos poder na ONU aderiram. Contudo, aqueles países do P5, fora, é claro, os Estados Unidos, agora as outras grandes potências do Conselho de Segurança que têm poder de veto nas resoluções do Conselho de Segurança, que são ali a França, a Grã-Bretanha, a Rússia e a China, esses países não aderiram. Por quê? Porque aderir a esse conselho significa eles perderem poder. Na ONU hoje eles têm poder, fazendo parte do Conselho de Segurança, e se eles aderirem, eles vão dar legitimidade para uma nova ONU do Trump, a pequena ONU do Trump, uma mini ONU do Trump, que vai ter grande influência e hegemonia dos Estados Unidos com uma perda de poder para eles. Então esse hoje é o cenário e essa foi a solução que a diplomacia brasileira encontrou para colocar a Lula em menos piores lençóis, tanto na relação diplomática com o Trump, como também em relação à sua base de apoio de esquerda e progressista. Perfeito, obrigado, Deltan. Anne acabou não conseguindo participar muito hoje, né, Anne, por causa do problema de conexão, mas queria agradecer mesmo assim a tua participação. Imagina, Fred, eu que agradeço. Uma pena que minha conexão não contribuiu, mas amanhã eu volto aí no estúdio para a gente não ter problema de conexão para eu conseguir contribuir mais com o programa. Parabéns aí para os nossos comentaristas e principalmente para a nossa audiência que ficou com a gente até agora. Obrigado, até amanhã. Deltan, obrigado pela participação, um prazer sempre tê-lo aqui. Eu que agradeço, Fred, bom demais, obrigado Gui, Anne, nossa audiência maravilhosa, um grande abraço a todo mundo, uma boa noite, abençoado, um excelente começo de semana para todo mundo. Valeu, Kilter também, obrigado e obrigado pelo testemunho da caminhada também. Eu que agradeço o convite para compartilhar um pouco mais, Fred, Deltan e Anne pela companhia e principalmente toda a nossa audiência aí sempre muito carinhosa. Foi um prazer encontrar alguns de vocês pessoalmente também. Espero que aconteça mais vezes ao longo desse ano e até a próxima. Isso aí. E ó, já sabem, né? Quando precisarem dar um presente pro Gui, meia de cano alto. É aquela presente Natal que ninguém gosta de receber, aquela meia de cano alto, mas ó, o Gui tá precisando. Deltan, eu espero não precisar mais. Já usei bastante, já gastei bastante. Foi só a primeira caminhada, outras virão, outras jornadas virão. Valeu. Isso aí. E eu queria agradecer pela sua audiência mais uma vez. E a Gazeta do Povo celebra 107 anos de existência e quem ganha o presente é você, assinando a Gazeta do Povo por apenas R$1 nos 6 primeiros meses. Você pode assinar pelo site, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1. E assinando a Gazeta do Povo, você contribui
para programas como Última Análise e o Café com a Gazeta, todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, sem rodeios, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, e Última Análise, de segunda a quinta, às 7 horas da noite. Espero você amanhã aqui conosco. Um forte abraço e uma boa noite.